Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu vim mostrar para vocês o Fiat Argo Drive. Na verdade, a matéria desse carro lá no site já foi feita o ano passado, mais ou menos em maio de 2023. Mas naquele momento a gente não tinha feito um vídeo desse veículo. E de lá para cá houve muitas discussões com relação a um carro popular. Aí eu resolvi fazer uma série de vídeos agora com alguns carros de entrada, ou os carros mais de entrada que cada fabricante tem para nos emprestar, para mostrar alguns detalhes. Primeiro em termos de características, de como que é andar com esses carros, como que são os equipamentos que eles têm, né? E outra é fazer um comparativo na nossa cabeça com o que são os carros hoje em 2024 versus o que eram os carros lá em 93, 94, quando criaram aquele conceito do carro popular. Esse é o Argo Drive, que seria o segundo dentro da escala de carros da Fiat. Tem versões a partir de R$85 mil. Essa versão específica que nós estamos testando tem um preço de 88.980, porque ele tem aqui a pintura metálica, que dá um acréscimo de mais ou menos R$1.900, e basicamente é isso que ele traz de acréscimo em relação ao preço base de 86.990. Ele está equipado com motor 1 litro e com câmbio manual de 5 marchas. Ele utiliza uma roda de aço com uma calota plástica. Tem aquele inconveniente, na hora que você vai trocar o pneu, de ter que acomodar a calota junto na hora de montar esse pneu, mas não é de todo ruim não, principalmente pensando que você está dentro de um carro de entrada. Enquanto lá em 94 utilizava-se normalmente pneus aro 13, a gente vê que esse daqui é um 85/60/15. Já na parte de suspensão, freios, é praticamente a mesma coisa. A gente tem um eixo de torção aqui na traseira, uma McPherson na dianteira, molas helicoidais nos dois eixos, amortecedores pressurizados, barra anti-rolagem, normalmente na dianteira. Na verdade, o Indy nem barra da anti-rolagem tinha algumas versões de entradas mais básicas dos carros 1 litro de 94 que não tinham barra anti-rolagem. Freio a tambor aqui na traseira e disco na frente, normalmente o disco ventilado. Em termos de carroceria, normalmente os carros populares eles não eram 4 portas, eles eram somente 2 portas. 4 portas encarece um pouco mais o carro, mas era essa configuração de um veículo hatchback, né? Esse aqui 2024, ou esse aqui no caso é 2023, ele já tem esse defletor no teto, o porta-malas tem abertura normal com bolas a gás. No caso do Fiat Argo, ele tem uma capacidade de 300 litros aqui no porta-mala e pode carregar até 400 quilos, com uma vantagem adicional que o Argo traz. Se você colocar o gancho de reboque aqui, você pode puxar mais 400 quilos. Então é uma facilidade ou uma vantagem que esse carro tem em relação a outros desse segmento que não especificam no manual do proprietário a capacidade de carga de reboque. Bom, e quando a gente fala de motorização, é a mesma coisa, a mesma evolução que a gente vai ver. Se a gente comparar esse motor aqui lá com o Fiat Uno, Uno Mille ou o próprio Corsa, em 94, aqueles motores tinham mais ou menos 50 cavalos. Vamos arredondar por 50 para ficar barato. Esse daqui já entrega 71 cavalos com gasolina e 75 cavalos com álcool a 6.000 RPM e 10 kgfm com gasolina e 10,7 com álcool. Ou seja, ele tem praticamente 50% a mais de potência do que aqueles carros lá populares. E uma coisa mais importante, ele entrega muito mais economia de combustível e entrega muito mais ou menos, né, poluição atmosférica também. O alternador, por exemplo, hoje em dia já é um alternador inteligente. Quando ele vê que a bateria está bem carregada,
ele desacopla para que não gere uma carga a mais. Ou quando você está fazendo uma aceleração do veículo, ele também desacopla a carga elétrica do alternador para que toda a potência do motor vá para as rodas. Na hora que a gente entra no veículo, a gente já começa a ver algumas coisas novas, né, que trouxeram modernidade, conforto, conveniência. Uma delas é a central multimídia. Há 30 anos, a única coisa que a gente via era no máximo, um radinho ou um slot para se colocar um radinho. O ar-condicionado virou uma coisa praticamente de série para todos os veículos hoje. Não existe nenhum veículo no mercado que não tenha ar-condicionado. A parte de sistema de direção, a mesma coisa. Todos os veículos têm uma assistência de direção, a maior parte já é elétrica, alguns ainda permanecem com o sistema hidráulico, mas todos têm assistência, isso é conforto. A parte de comando elétrico dos vidros, no caso deste Argo, ele tem somente o comando elétrico dos 2 vidros dianteiros, aqui pela porta do motorista e pela porta lateral direita. Os vidros traseiros, eles são movidos à famosa e antiga manivela. Mas a gente tem aqui uma porta USB, aqueles detalhes de porta-copos, porta-objetos, também cresceu muito, oferece muito mais conveniência nesse aspecto. O quadro de instrumentos, a gente vê que esse aqui tem o contagiros, o velocímetro. Naqueles carros lá dos anos 90, praticamente era somente o velocímetro que apresentava, nem o marcador de temperatura do arrefecimento no motor não apresentava. Nesse daqui, a hora que a gente liga o contato, aquela tela central é um computador de bordo. Obrigatoriedade, né, da bolsa inflável, o airbag, aqui para o motorista e também para o passageiro do lado direito. Alguns carros já incorporam até uma bolsa lateral, não é o caso desse daqui. Então são todos detalhes que foram trazendo maior conforto e também maior segurança. E logicamente a gente tem que pagar por isso um pouquinho, né? E agora aqui estamos já na posição de dirigir, partida é pela chave. Aí apareceu aqui a mensagem bonitinha: bem-vindo ao inverno. Afinal de contas, hoje, o dia que eu estou gravando aqui, é o dia mais curto do ano, dia 21 de junho. A hora que a gente começa a andar com esse carro, a gente vê o conforto que ele entrega, né? Então, nesse primeiro piso aqui, vou até fazer a volta aqui para mostrar aqui, ó, o ângulo de giro, né, o diâmetro de giro, ele é muito bom. É um carro curtinho, 2.561 milímetros de entre-eixos, facilita bastante esse tipo de conversão, manobras. Nesse piso aqui, que é aqueles bloquetes, tipo que a gente vê muito em cidades praianas, a aspereza é boa, razoável. E esse novo roteiro que eu defini aqui é bom por causa disso. Tem uma série de pequenas avenidas aqui urbanas de Campinas que dá pra gente ir vendo aqui, ó. É um piso bem esburacado, bem remendado. A parte de absorção de impacto é boa. Tem aquela direção um pouquinho com o centro um pouco perdido ainda, mas como eu já disse em outras avaliações de carro da Fiat, eles melhoraram bastante essa definição de centro. Terceira marcha, 50 por hora, e basta dar pedal de acelerador que ele vai mantendo muito bem a velocidade. Se eu acelerar um pouquinho mais, ele pode até crescer. Ele tem aquele indicador de mudança de marcha, até sugerindo para eu trocar para a quarta marcha. E uma coisa que eu achei interessante, ele vai fácil lá até os 6.000 giros, ele chega na rotação de corte limpa. O ruído é tão discreto que em algumas situações que eu dirigi, ele já fui pego chegando na rotação de corte. E a hora que eu olhei para o contagiro,
eu assustei que eu já estava passando dos 6.000, chegando perto dos 6.500. E para um carro de entrada, eu digo que esse veículo aqui está muito bom. Eu comparo lá com o Uno Mille de 1994, 30 anos já se vão de defasagem, eu vejo que houve uma boa evolução. Aí é o que a gente fala no câmbio manual, né? Tem muita gente que não gosto mais do câmbio manual. O câmbio manual ele é muito pesado, a embreagem é pesada, a embreagem dura. Olha, eu sinceramente não digo que seria o meu carro de preferência hoje em dia um manual, não. Eu ainda prefiro o conforto de um automático, até pela evolução que a gente teve nos automáticos. Mas esse câmbio manual aqui da Fiat, ele é bem agradável. As trocas de marchas aqui são bem precisas. Aquela posição de pedaleira, né? Pedal de freio contra o pedal do acelerador também é uma outra vantagem que esse carro tem, bem ergonômico, facilita bastante para a gente fazer o punta-taco quando a gente vê necessidade de fazer. Eu aprecio também o freio. Realmente a progressão de frenagem é bem constante, é bem agradável. E a hora que a gente pega agora aqui um pedacinho de autopista, também vamos poder levantar a velocidade um pouco mais. A gente vê que o ar-condicionado para a temperatura externa, ele já está até incomodando um pouco, já precisa mudar a temperatura aqui, dar uma temperadinha para ficar mais confortável. Mas o carro vai bem, esse motor é um motor bem elástico, se acelera bem ele essas retomadas ali 50 até 100 por hora, acompanhando o fluxo do trânsito à frente, vendo a dirigibilidade do carro, né? Então, na hora que você toca no acelerador, a entrada, né, de aceleração, ela é bem suave, você não sente aquela pancada mais dura que você sentia em carros lá de trás, tanto na aceleração quanto na desaceleração. Não sente nada que cause incômodo ao dirigir. E ao mesmo tempo que, na hora que você pega muita ondulação, o teu pé no acelerador, ele acaba balançando um pouco, né? Então, se você tem uma resposta de aceleração muito rápida, nessa trepidação do piso, teu pé dá essa balançada e o carro começa a dar uma cavalgada. E no caso aqui do Argo Drive, eu não percebo isso. Em termos de posição de dirigir, né? Conforto do banco, no geral, o carro também ele vai muito bem. E dentro daquele conceito, né, de mobilidade técnica, é um carro que atende bem os requisitos de mobilidade que a gente tem hoje em dia, que a gente necessita para o nosso dia a dia. Bom, pessoal, mudamos hoje um pouquinho o conceito, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais alguns vídeos de alguns carros 1 litro para que vocês possam fazer um comparativo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.